Olá, boa tarde a todos. É um prazer muito grande que o SEBS, o Ministério da Saúde e a OPAS realizam essa pré-conferência ou esse encontro de construção e fortalecimento dos sistemas universais de saúde nos países latino-americanos. É um prazer muito grande a gente estar aqui e poder trocar as experiências dos países que estão começando a reforma e da experiência do Brasil que vive fazendo a reforma na construção do Sistema Único de Saúde. Então, na mesa de abertura, eu gostaria de chamar a Socorro Gross, representante da OPAS aqui no Brasil. Júlio Pedrosa. Ah, tá. Então, doutor Júlio Pedrosa, por favor. Nosso anfitrião nesse auditório de tantas reuniões e tantas... Dr. Sonnenberger Barbosa, secretário executivo do Ministério da Saúde. Cristiane Vieira Machado, vice-presidente da Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. Carlos Fidelis da Ponte, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, do SEBS. E Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, que será nosso anfitrião a partir de domingo, uma das maiores conferências que a gente está fazendo. Vou sentar, né? Doutor Júlio, a palavra é sua como anfitrião da casa. Começo, doutor Manuel. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, um pouco. Boa tarde. Boa tarde. O nome de doutora Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial da Saúde no Brasil, eu desejo apresentar os cumprimentos ao secretário executivo do Ministério da Saúde no Brasil, Sonnenberger Barbosa, a Cristiane Vieira, vice-presidente da Educação, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, Carlos Fidelis da Ponte, presidente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEBS, Alames Brasil, e parceiro muito importante da OPAS, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato. Doutora Socorro está em estes momentos terminando de organizar a missão de nuestro director general, doctor Jarbas Barbosa, y por eso no ha podido estar aquí y por eso pide las disculpas. Para OPAS es una honra, es una satisfacción apoyar al Ministerio de Salud y al Conselho Nacional de Salud e também a SEBS na organização do evento em articulação com os outros países invitados.
A saúde constitui-se dos direitos humanos mais fundamentais, já que a condição básica para a vida. E, portanto, direito de todas, todos e todes. Protegido por diversos tratados internacionais, cabendo aos Estados sua garantia com a mais alta qualidade possível, desde os pontos de vista financeiro e tecnológico. O direito à saúde é um imperativo ético. É a razão sobre a qual foi constituída na OPAS e na OMS. E está previsto nas constituições nacionais de grande parte dos Estados-membros, inclusive do Brasil. Trata-se de valor central para o desenvolvimento humano a ser promovido e protegido. No Brasil, a proposta de um sistema único foi usada. Saúde universal e gratuita a todos os cidadãos. Isso foi um exemplo para toda a região das Américas, eu poderia dizer para o mundo. Então, além de beneficiar a população do Brasil, o SUS é um modelo de referência para a região. O SUS está ali cercado em importantes princípios e valores, como a equidade, a universalização do acesso, atenção integral e a inclusão da participação popular. Além de demandar compromissos políticos de longo prazo, o direito universal à saúde requer um engajamento social, mecanismos claros para a inclusão, ferramentas para acompanhamento e prestação de contas, transparência, diálogo amplo com os múltiplos segmentos da sociedade e para fazer consensos entre os diferentes atores, que é natural que tenham diferenças, mas espaços como este e como a conferência que pronto, em poucos dias, se llevará a cabo, permitem este diálogo técnico-político para establecer consenso. É de suma importância discutir os investimentos financeiros para atenção em saúde, com foco em la atenção primária e a estratégia de atenção primária de saúde. É importante aprimorar as capacidades resolutivas dos estabelecimentos do primeiro nível e ampliar o acesso, e não somente a oferta de serviços, para responder prontamente às necessidades de saúde. Para garantir o acesso universal de que falamos, a OPAS propone ampliar o número de equipos para atendimento primário, como, por ejemplo, Programa de Saúde Familiar no Brasil, que planifica já avançar ao 100% de cobertura do país, dos municípios, com o Programa de Saúde Familiar. Mas o sistema tem que estabelecer condições de trabalho atrativas e incentivos, especialmente nas regiões com deficiência de serviços de saúde, como a Amazônia, a região norte do Brasil, o nordeste, para falar de alguns exemplos. Fortalecer equipes de saúde multidisciplinários. A saúde não pode ser somente uma responsabilidade dos médicos. O equipe tem que ser multidisciplinário e tem que ter responsabilidades compartidas. O acesso à informação de saúde e a telesaúde é uma necessidade que ha sido já desenvolvida por muitos dos sistemas de saúde também da região.
para terminar, eu olho muitas caras conhecidas, mesmo que eu cheguei a Brasil há 2 meses, eu estou complacido de conhecer a muitas autoridades, diretores, chefes do ministério que estão aqui, mas também a colegas de diferentes países do Peru, meu país, de Bolívia, da Argentina e de outros países. Eu creio que vai ser uma oportunidade singular de retomar este diálogo hacia sistemas de salud realmente universales, hacia sistemas de salud que avancen no solo la cobertura, sino que lleguen y desarrollen un acceso pleno, no a servicios de salud solamente, sino al cuidado de la salud. Quiero decir a nuestros colegas, parceiros, a vocês que contem com OPAS para o desenvolvimento não somente desta primeiro encontro, mas o desenvolvimento dos sistemas universais do SUS e concretização do direito à saúde para todas e todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Júlio. Agora a gente... Doutor Carlos Fidelis da Ponte, presidente do SEBS, para suas palavras de engraçamento nesse encontro. É um prazer estar aqui com vocês, ser recebido nessa casa. Gostaria de agradecer a acolhida em nome do Dr. Júlio, do Fernando Leles, que nos ajudou muito, trabalhou muito, a equipe do Ministério da Saúde, né, dirigida pelo Berge, agradecer a presença da Cristiana, representando a Fiocruz, do meu colega Fernando Pigato, no Conselho Nacional de Saúde, e agradecer algumas pessoas que, pelo SEBS, contribuíram muito para que esse encontro existisse, da parte do SEBS. Gostaria de agradecer a Ana Tereza, que foi incansável, gostaria de agradecer a Ana Costa, que também trabalhou bastante, Lúcia Soto, e um companheiro que não está aqui porque está doente, está se recuperando, o José Noronha, que também esteve à frente disso logo no começo. Iniciando a minha fala, eu gostaria de lembrar, né, que todos nós sabemos que nós estamos num momento histórico crucial na América Latina e no restante do mundo. Como sabemos, desde o final dos anos 70, o neoliberalismo avança, prometendo melhorias, prometendo eficiência, e o que ele entregou até hoje foram crises sucessivas, guerras, né, crises humanitárias, concentração de renda, crises ambientais e mais ultimamente, a gente percebe o recrudescimento de posições políticas extremistas que, a meu ver, estão ligadas a esse tipo de avanço no mundo, onde você deixou a época de ouro lá do capitalismo pós-Segunda Guerra e avançamos por uma coisa de cada um por si e Deus contra, algo que a gente precisa realmente ver. Na pandemia, nós pensamos que isso poderia ser arrefecido, porque se mostrou lá que aquelas economias excludentes e a destruição das políticas contra o Estado diminuiu a capacidade do Estado responder e gerou uma série de problemas. A gente esperava que saísse de lá um consenso mais afinado em torno de políticas mais desenvolvimentistas, keynesianas, ou um desenvolvimentismo inclusivo, mas
essa batalha ainda está sendo travada. A pandemia, de todo modo, nos mostrou que o mundo não pode continuar seguindo nesse rumo, né, seguindo as diretrizes do neoliberalismo. É uma concepção de economia, como eu disse, que concentra renda e não entrega grande coisa. Nós também vimos na pandemia os ataques às instituições como a OMS, a OPAS e a academia, que desferidas por grupos fanáticos, né? E num momento de se promover a ignorância e a produção industrial de mentiras, visando a manipulação da opinião pública. Nesse contexto, a gente percebe ameaças crescentes, né, à cidadania, à democracia, que são fortemente atacadas ou cerceadas pelo chamado mercado em alguns países. Esse último, o mercado, ele vem sendo blindado das legítimas pressões da democracia e tem se transformado, né, num inimigo do Estado enquanto um instrumento a serviço do processo civilizatório e de projetos nacionais inclusivos, sustentáveis e soberanos. Sob o pretexto de equacionar as dívidas públicas, segmentos econômicos privilegiados vêm avançando sobre as poupanças e os fundos públicos, bem como dificultando a retomada da atividade econômica. Vale dizer que déficits públicos podem ser usados para financiar a retomada da dinâmica econômica, como ocorre em países do primeiro mundo. As políticas de austeridade e os juros elevados, como os praticados aqui no Brasil, servem para drenar para o rentismo os recursos acumulados pelo trabalho árduo daqueles que estão nas bases das sociedades. Paralelamente, a extrema-direita, o fanatismo nazifascista atualizados avançam, conquistando adeptos entre aqueles atingidos justamente pelas políticas neoliberais. Avançam mobilizando o rancor, a frustração, o ódio, a violência, que semeiam como combustível de sua prática política. Em nosso modo de ver, o extremismo violento e excludente, presente em diversas partes do mundo, é uma manifestação sem máscaras, sem maquiagem, do neoliberalismo que tudo destrói. Nesse momento, portanto, da nossa história, o Brasil passa por um momento importante, a América Latina também. Não há espaço para omissão, não há espaço para a gente baixar a guarda. Nesse momento, nós temos que estar firmes, atuando. Nós vimos o 8 de janeiro, vimos o que esse povo é capaz. E eu queria lembrar aqui o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris, em que ele fala que precisamos restituir uma ordem solidária, responsável, diante da selvageria. Com todas as nossas diferenças, a gente tem que estar apoiando. Nessa hora, não há para discutir firula, nessa hora temos que dar as mãos e nos defender dessa ameaça bárbara. Precisamos de instituições multilaterais capazes de fazer frente ao avanço da barbárie. Temos lado da civilização, da inclusão, da sustentabilidade, da democracia. Estamos ao lado das noções de bem viver, do estado de bem-estar, ao lado da solidariedade e da colaboração. Estamos ao lado de pactos intergeracionais, promotores da dignidade e responsabilidade social e ambiental. Estamos ao lado de instituições como a Organização Mundial de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, que enfrentaram o negacionismo e lutam por qualidade de vida. Estamos ao lado da integração latino-americana no sentido de construir e desenvolver sistemas humanizados, públicos e universais de saúde. Estamos ao lado do Conselho Nacional de Saúde, estamos ao lado
da Frente pela Vida, dos movimentos sociais que fizeram a diferença no combate à pandemia e hoje continua a sua luta por justiça e vida digna para todos, aqui e em toda a América Latina. Estamos ao lado da ministra Nízia Trindade Lima, que junto com Lula e o seu governo representa a retomada do caminho civilizatório e da democracia. Cito aqui o lema do SEBS: saúde é democracia e democracia é saúde. Estamos ao lado da democracia de alto impacto e da cidadania de fato. Saúde, como a entendemos, deve estar no centro e nas prioridades dos projetos nacionais. Não estamos falando apenas de sistemas de saúde, mas de projetos de país. A saúde e a economia podem e devem andar juntas. A economia, por sua vez, deve servir à vida e não ao contrário, como tem ocorrido. Saúde deve se constituir como força motriz e parâmetro de aferição do desenvolvimento. É nesse espírito que percebemos todo o país. Depois de um período triste, onde o ódio foi cultivado, estamos vendo florescer a esperança e a vontade de mudar os rumos na direção da paz e da construção de um país desejado. Como Conselheiro Nacional de Saúde e presidente do SEBS, sou, assim como outros companheiros de luta, testemunha de um movimento potente e alegre que superou o medo para se levantar e construir a primavera. Movimento que toma conta da América Latina e de outras partes do mundo. No que se refere à nossa querida América Latina, sabemos que estamos num momento crucial e da importância que a região tem para virar essa página, aqui no mundo, a nosso favor. É esse espírito que faz da saúde um direito e um bem universal, inegociável, que anima nosso encontro na realização da 17ª Conferência Nacional da Saúde, para a qual estão todos convidados. Vamos construir com alegria o presente e o futuro e o país que desejamos e merecemos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Fidelis. E agora eu passo a palavra para a doutora Cristiane Vieira Machado, vice-presidente da Fiocruz. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui nesse evento hoje, vendo tantas pessoas queridas que eu não encontrava há um tempo, né? Que tem décadas de luta em defesa do direito à saúde. Queria começar cumprimentando a mesa e cumprimentar a todos em nome do presidente Mário Moreira, da Fundação Oswaldo Cruz, que não pôde estar presente, então pediu que eu transmitisse um abraço a todos, e em nome de toda a nossa comunidade da Fiocruz também. Cumprimentar o secretário Berger, do Ministério da Saúde, pedir para mandar um abraço para a querida ministra Nízia, de quem eu tenho saudades, de um contato mais cotidiano. Cumprimentar o doutor Júlio Pedrosa, aqui, nosso anfitrião da OPAS, e também mandar um abraço para a doutora Socorro Gross, nossa parceira, a OPAS, a nossa parceira, né? Sempre. Cumprimentar Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, também nosso companheiro, e Carlos Fidelis, que fez uma fala agora já tão densa, tão bonita, tão significativa, um presidente do SEBS. Congratular o SEBS, o Ministério da Saúde, a OPAS, pela organização desse evento tão oportuno, né? Precedendo a nossa 17ª Conferência Nacional de Saúde, que está mobilizando milhares de pessoas. Certamente será um evento muito significativo, de discussão sobre a democracia, de discussão sobre os valores, sobre os direitos sociais e sobre os rumos do nosso Sistema Único de Saúde. Nós temos aí uma luta de mais de 30 anos, aliás, uma luta de muitas décadas, né, por um Sistema Universal de Saúde que tem esbarrado em uma série de desafios e de limites ao longo dos vários momentos, mas nós sabemos que essa luta não se restringe ao espaço nacional, às fronteiras nacionais, né? Nós vivemos num mundo extremamente assimétrico, um mundo extremamente desigual, e numa das regiões, a região que é conhecida como a mais desigual do mundo, que é a América Latina, uma região tão bela, tão potente culturalmente, em várias dimensões, e de riquezas naturais e de todos os sentidos, mas que, por uma série de processos históricos estruturais,
se configura como a região mais desigual do mundo. Nós sabemos também que as desigualdades elas são mais acentuadas entre as nações até do que dentro das nações, e que para a superação desse quadro e a nossa inserção mundial teve uma piora significativa nos últimos anos como região, né, no que diz respeito à posição na geopolítica mundial, nós temos que trabalhar juntos. Então, a questão da integração regional é fundamental para nós sairmos, né, superarmos alguns problemas, alguns desafios estruturais que atingem aos vários países e ao povo, e aos povos da região. Então, a agenda da saúde se coloca também em meio a esses desafios. Nós temos sistemas de saúde que são muito diferentes, mas que esbarram, às vezes, em problemas estruturais que se assemelham, por mais que os modelos sejam diferentes. E é muito relevante esse momento de reflexão conjunta, de forma crítica, sobre quais são os avanços que nós tivemos nas últimas décadas e ao longo do tempo, quais são os desafios que persistem para que possamos lutar juntos, né? Então, eu acho que isso requer compromisso dos governos, sem dúvida nenhuma, dos gestores, dos funcionários públicos, das universidades, dos acadêmicos da área, dos movimentos sociais, né, para que possamos juntos, então, fazer essa reflexão de forma crítica, construir propostas e também avançar na luta política, porque é muita luta política, né, contra interesses que colidem com os valores que nós defendemos e possamos, então, lutar pela efetivação do direito à saúde, o que requer, no nosso entendimento, efetivamente a construção de sistemas públicos e universais de saúde fortes nos nossos países. Bem, eu vou falar de forma bem resumida, porque eu estou como comentarista na mesa seguinte, né? Para não cansarem de mim, eu fico por aqui. Muito obrigada e que tenhamos um ótimo evento. Agora eu passo a palavra para o Dr. Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Boa tarde. Boa tarde. Tá valendo. Alguns dias eu dou boa tarde, o pessoal responde na hora. Assim, hoje tá bom, né? Mas esse doutorado eu ainda vou fazer, né? Eu tenho dito isso também. Vamos lá, vamos em frente, né? É isso, né, Lúcia? Mas assim, queria dizer que a gente está num misto, né? De vontade que chegue dia 2 e vontade que chegue dia 5, né? Para poder a gente encerrar a etapa nacional da nossa 17ª, e sempre tem aquela ansiedadezinha que dá na gente, né? E acho que a gente está vivendo um momento histórico no nosso país, e eu queria cumprimentar a iniciativa, né, do SEBS, na figura do seu presidente aqui, o Carlos Fidelis, o Ministério da Saúde, nosso secretário Berge, secretário executivo do Ministério, cumprimentar a Cristiane da Fiocruz e vice-presidenta, e o Júlio aqui representando a Opus OMS, porque este encontro ele está sendo um pré-encontro ao que teremos, na verdade, nos próximos dias. O pessoal, quando veio falar comigo, eu digo, olha, gente, assim, nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, participar da organização de um encontro na véspera é impossível, mas a gente está junto. A gente está junto, a gente apoia o que precisarem da gente, porque é isso. Eu estou aqui, fui liberado para estar aqui, né? Fui liberado para estar aqui. Aliás, eu e o Berge estamos liberados para estar aqui, o Fidelis, né? O pessoal que é do conselho aqui, vou citar, inclusive, quem está aqui, tem uma galera que está liberada para estar aqui, e outras estão fazendo outras coisas, né? Mas temos aqui a Fernanda Magano, que é a secretária-geral da conferência, da mesa diretora, a Madalena, também da mesa diretora, o Neilton, da mesa diretora. Temos os demais conselheiros e conselheiras aqui, o Paulinho, né? Temos a Eugiane, temos o Jacildo, temos a Lúcia e a Conceição, que são conselheiras também, né? Que são no Ministério, mas são conselheiras nacionais de saúde. Então, nós estamos com uma turma boa aqui para poder também participar desse encontro. E queria cumprimentar também aqui o Ronald, nosso ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde, que hoje está, a partir do início dessa semana, né,
na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, é o controle social, toda uma construção que a gente tem, que eu tenho dito que não é só mais o Ministério da Saúde, secretário Bege, que tem aproveitado pessoas que atuavam no Conselho Nacional de Saúde, né? Porque a gente tem muita gente que era conselheiro, conselheira, né? E até pessoas da assessoria técnica do Conselho. Nós estamos contabilizando, já vai para mais de 30, que estão no Ministério da Saúde, e agora não é só no Ministério da Saúde, agora o pessoal está indo para outros lugares, né? A Érica, agora estou vendo lá, também, era ex-conselheira, não sei se vai voltar a ser ou não, mas foi para o governo, né? Eu queria, assim, o Carlinhos está ali se recuperando. Oh, que bom te ver. O Fúcia, nosso consultor técnico da COFIN, né? Ainda não foi. A gente está pedindo para o pessoal preservar, inclusive, né? Algumas pessoas que estão com a gente, para poder a gente seguir tocando a vida lá no Conselho Nacional de Saúde, construindo conjuntamente as políticas públicas para o nosso país. A gente brinca com isso, mas eu acho que esse é um ponto importante para a gente destacar quando a gente fala de política pública. E quando a gente fala que a gente tem desafios, inclusive, para a América Latina. Ontem a gente participou do Fórum de São Paulo. Estivemos lá numa mesa, dialogando sobre a integração da América Latina e Caribe e saúde. E esse desafio da gente poder colocar na ordem do dia a participação, a gente não achar que quando, inclusive, governos de esquerda, democráticos, populares assumem, aquelas pessoas que estão naqueles espaços, por si só, vão dar conta dos desafios. A construção que a gente tem feito nesse último período, né, porque quando a gente esteve a 16ª, 8ª mais 8, nós construímos um ambiente de um golpe nesse país, desde 2016. E nós fizemos um período de resistência. E quando a gente preparou a 17ª, também nós estávamos num período, né, de um governo de extrema-direita no nosso país que não tinha compromisso com nada daquilo que a gente defende e daquilo que a gente construiu. Para o SUS, para a vida das pessoas, para a democracia, para a garantia de direitos. E quando a gente vira a página, a partir do 30 de outubro, começa a virar a página, e a gente encontra um ambiente mais favorável, é nesse ambiente que nós estamos construindo a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a sua etapa nacional. Portanto, nós estamos em festa. É a festa da democracia que a gente está construindo para os próximos dias, que a gente vai ter, óbvio, de muito debate. Hoje de manhã nós estávamos na última reunião da comissão organizadora antes da atividade. Na 16ª nós tivemos pouco mais de 300, não teve 400 diretrizes e propostas. Agora nós estamos em quase 1.500 diretrizes e propostas. Na outra conferência nós não tínhamos conferências livres. Agora nós tivemos 99 conferências livres. O pessoal da relatoria está se matando de tanto trabalhar para sistematizar um relatório consolidado, para dar conta de nós, nos grupos de trabalho, podermos aprovar as diretrizes e propostas, para poder a gente consolidar isso numa plenária final e para poder a gente também transformar, porque começa a partir da 17ª, um novo período. Nesse novo período nós temos um desafio logo em seguida, que esse debate aqui inclusive vai contribuir, que é para como a gente influencia no orçamento. Como que a gente influencia a partir das propostas e diretrizes que vão ser aprovadas na conferência, no PNS, no PPA, conjugando com os esforços que já estão sendo construídos nas áreas do Ministério. Sentamos, secretário Bege, construímos um calendário do dia 10 ao dia 17. Portanto, a conferência, ela acaba dia 5, uma etapa, e logo em seguida a gente segue. Dia 18, a comissão organizadora novamente se reúne, os fóruns se reúnem, e do dia 19 e 20, o Conselho se reúne para aprovar uma resolução para influenciar. Mas não é só isso. O pessoal me pergunta, como que faz com as propostas e diretrizes que vão ser aprovadas, aquelas que não podem ser executadas a curto prazo? Mas isto realmente é uma conferência. Este é o espírito de uma conferência. Uma conferência, ela acontece para colocar para nós o horizonte. Tem questões que podem sim ser executadas em 1 ano, 4 anos, mas tem questões que são para décadas. E é esse o momento histórico que nós estamos vivendo. Eu tenho dito e a gente tem repetido, e as análises que a gente tem visto nas entrevistas, nos artigos que estão sendo escritos, aí o pessoal da Frente pela Vida, tem um monte de gente hoje aqui, eu não vou correr o risco de citar alguns para deixar outros de fora, mas é um debate que está sendo feito,
que nós tivemos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco histórico que virou a página, para poder a gente ter uma Constituição, para poder a gente ter o SUS. E agora nós estamos diante de uma conferência que vai sim e está nos desafiando para olhar o horizonte das próximas décadas. Não é só o próximo ano, os próximos 4 anos. Então, o desafio, o tamanho do desafio é proporcional ao tamanho da nossa responsabilidade política. Por isso que quando a gente diz que nós temos que seguir trabalhando, quando o pessoal diz para a gente, estamos preocupados com isso, estamos preocupados, não vamos se preocupar, vamos trabalhar, vamos seguir trabalhando, porque com a força motriz que a gente gerou, de mais de 2 milhões de pessoas participando dessa construção, desse processo de conferência, ninguém nos segura, ninguém nos segura. Esta é a força que movimentou o país na virada da década de 80 para a década de 90. E nós, desta coletividade que está aqui, está construindo esse novo período histórico que está se iniciando com o governo do presidente Lula, com a ministra Anísia à frente do fortalecimento do sistema único do nosso país. Então, vida longa ao SUS, vida longa à nossa construção coletiva na América Latina e Caribe e vida longa ao povo brasileiro. E, para terminar, sextou um Bolsonaro inelegível e só falta Bolsonaro na cadeia. Para fechar essa mesa de abertura, eu convido o secretário executivo do Ministério da Saúde a falar. Fico até emocionado com a inelegibilidade do Bolsonaro. O nosso secretário executivo para fazer a sua fala de abertura. Boa tarde a todos e a todas. Quero inicialmente pedir desculpas pelo uso do óculos. Eu fiz 2 cirurgias de catarata essa semana, uma na terça, outra na quinta. Então está me ofuscando um pouco. Eu vou tirar um pouco o óculos aqui, mas vou ter que ficar revezando. Quero saudar o presidente do SEBS, Carlos Fidelis. Quero saudar o presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, representante da OPAS, Júlio Pedrosa, querida amiga, vice-presidente da Fiocruz, Cristiane Machado. Saudar a todos, colegas, companheiros e companheiras do Ministério da Saúde, representações de diversos países da América Latina aqui presentes, companheiros de outras instituições, amigos sebianos de longa data, como a Ana Costa, que estava aqui, Lúcia Souto, as duas que fizeram muito esforço para eu estar aqui hoje. Dizer que não podia deixar de vir na medida em que a nossa querida ministra Anísia teve que se ausentar hoje de Brasília, acompanhando o presidente Lula numa viagem ao sul do país. E dizer para vocês que eu queria circunstanciar essa minha fala inicial a partir de 3 imagens. Eu não sei se dá para colocar aí. Auri, podia passar a primeira das imagens? Essa é a primeira imagem. Essa imagem é a imagem do dia da posse do presidente Lula. E nessa imagem, subindo a rampa do Palácio do Planalto, a diversidade cultural, social brasileira, de gênero, de raça, uma equidade extraordinária que é o motor pela qual se pretende governar o Brasil pela 3ª vez, tendo à frente o presidente Lula. É com essa diversidade que a gente atua junto ao presidente e junto à ministra Anísia no Ministério da Saúde. Diversidade essa que é expressa na recente fala do presidente ao tratar das desigualdades na comunidade europeia, mas falando para o mundo. Num fórum como esse não há como discutir sistema universal de saúde sem discutir desigualdades, sem discutir a diversidade, sem discutir
as questões que permeiam esse processo histórico e que a gente pretende ampliar a cidadania nos nossos territórios. A segunda imagem, por favor. A segunda imagem é a imagem do histórico de lutas das nossas inúmeras conferências de saúde. Conferências representadas desde a 8ª, representando o movimento sanitário, representando momentos históricos de criação de entidades como o SEBS, representando momentos de luta, e sob o qual se ergue um conceito básico para todos nós. A saúde é, sobretudo, uma conquista social. O direito à saúde é uma conquista. Não é um direito positivado, como muitas pessoas acham, e que recorrem muitas vezes para falar do direito à saúde a partir de uma legislação, a partir mesmo da nossa querida 8ª Conferência Nacional de Saúde, da nossa Constituição de 1988. Mas isso são elementos do processo histórico de lutas onde a sociedade em movimento traz as conquistas. Observemos que o movimento sanitário ele ganha força e peso muito grande no Brasil, naquela ampla movimentação que a gente fez pelas eleições diretas para tirar a ditadura militar do cenário político. Depois, no processo da construção da reforma, dentro dela, constituímos a 8ª Conferência Nacional de Saúde, marco histórico, pelo qual até hoje nós fazemos uma ampla e insistente defesa, que trazia no seu bojo elementos fortes, entre os quais eu me lembro bem, muitos que estão aqui comigo se lembram, que a gente destacava o aprendizado de onde? Lá de Alma-Ata, lá da atenção primária em saúde, lá dos cuidados primários. Anos depois, agora recentemente, nós voltamos a discutir a questão de saúde como direito, mas numa outra concepção e numa outra conferência, que é a Conferência de Astana. Astana representa, de fato, a sequência de Alma-Ata? Eu creio que não. Eu creio que Astana, quando substitui a lógica de um sistema universal por cobertura universal, quando você traz a complementação do fundo privado junto com o fundo público, onde você diminui o papel do Estado e dos governos e amplia o papel do cidadão comum, isso não é ir no caminho da universalidade. Isso não é ir no caminho do sistema universal. Isso diminui a capacidade que a gente teve de produzir historicamente um modelo que ele era muito maior, muito melhor, muito mais cidadão, muito mais legítimo. Mas é um debate para se fazer. Eu sei que muitos, talvez alguns dos que estão aqui, sanitaristas como eu, pensam diferente. Então vamos ao debate. Porque acreditam, às vezes, que a cobertura, ela, em exagero, ela atinge o acesso universal. E ela, será que atinge? Atinge o acesso universal? Atinge a equidade do ponto de vista dos serviços e da assistência? É um debate que um fórum como esse a gente deve dizer. Os desafios nossos no país têm indicado no Brasil, desde que construímos o SUS, depois da 8ª, quando a gente chega na Constituição Federal, e pouca gente também não há de esquecer, que nós chegamos a partir de uma emenda popular. Não vamos esquecer que o nosso SUS, ele é originário de uma emenda popular, recepcionada pelo então nosso querido deputado Sérgio Arouca, que tinha presidido a 8ª Conferência. É esse processo dinâmico que coloca a saúde como direito e como conquista. É esse processo que faz com que, nesse movimento de massas, a gente não subordine direito ao orçamento. Não é possível justificar, como que é o mercado, que os direitos colocados na Constituição brasileira são muito mais amplos do que o que poderíamos fazê-lo. Quem disse isso? Quem disse que a gente tem que abrir mão de direitos para poder limitá-los ao orçamento? Negativo. Os direitos são conquistas inalienáveis. Sobre direitos não se negocia. Direitos se ampliam. É uma conquista civilizatória.
É uma conquista de cidadania e disso nós não podemos abrir mão. Ainda que estejamos em determinados momentos em situações que podem nos colocar em dificuldades como gestores públicos, sim, mas vamos encontrar formas concretas de fazer isso. Vamos fazer determinadas opções, determinadas políticas que a gente trabalhe nessa perspectiva. Como reduzir pagamento de juros, por exemplo, como reduzir tantas outras situações que podem ser resolvidas sem que sacrifique direitos dos cidadãos como conquista social. A imagem é a imagem do nosso SUS. O SUS é perseverante. A participação social e o controle social do SUS, eu me orgulho muito de ter sido relator da Resolução 33 do Conselho Nacional de Saúde em 1992. Eu relatei aquela resolução. Minha co-relatora era a Zilda Arnes. Nós apresentamos ao Pleno do Conselho Nacional de Saúde, naquele momento, quando eu apresentei, era para que obrigava todo Estado e todo município a ter Conselho de Saúde paritário. 50% usuário, 25% trabalhadores de saúde e 25% gestores e prestadores de serviços. Sob pena, e essa vem uma das questões importantes da política, de que quem não fizesse isso não receberia transferências federais. Lógico que isso nunca aconteceu, mas eu posso assegurar a vocês que era um receio enorme de prefeitos, de governadores, de secretários estaduais e municipais de saúde ante a possibilidade de não receber aquelas transferências federais. E fazia parte do jogo da disputa e da narrativa política. Narrativa política é essa que nós vivemos recentemente e continuamos a viver. Em 2018 para cá, esses tempos tenebrosos se viram de ambiente para discutir, entre outras coisas, a inversão do papel público na saúde. A ideia era que o mercado tomasse conta, e onde não coubesse o mercado, aí sim, ver como é que pode contribuir o setor público com isso. Mas a fatia que é a que de fato interessava, ficaria com o mercado. Vocês não devem se esquecer dos planos que estavam sendo elaborados, chamados planos populares. Os planos progressivos, olha aí, tais ações da saúde não podem atingir a todos. Essa cidadania não pode ser plana. Essa coisa que tem de direito na Constituição é muito superior ao que cabe dentro do orçamento. Essas questões têm que ter uma participação privada e tem que ter uma participação sua, pessoal, individual, entendida dessa forma. Então, essa imagem, a gente viu o fortalecimento da construção do SUS, a parte do SEBS propositada e a frase que eu não consigo ler, por conta da questão da minha dificuldade de leitura nesse momento, que eu pediria que alguém lesse. Você podia ler, por favor, Cristiane? Do SEBS, saúde, a democracia, Não, saúde. lá em cima a frase. A pandemia tornou evidente que as sociedades não podem renunciar a sistemas públicos e universais de saúde e de seguridade social. Na mesma linha, deixou claro que o mercado jamais substituirá o Estado no provimento do bem-estar social. Trata-se disso. Trata-se disso. Sem o SUS, teríamos perdido muito mais vidas do que o que fizemos. E olha que não foi por falta de insistência de um governo mistanásico. Vocês sabem o que é a mistanásia? É quando você tem a omissão do Estado ou um papel deliberado que é feito por aquele Estado no intuito de fazer com que haja a morte. É um governo mistanásico. Ele estimula o processo que é da perda da vida. É algo importante que se analise sobre o aspecto do que é o SUS, do que é o sistema público. Então, modelos nós vamos encontrar diversos sobre como substituir sistemas universais, mas é preciso voltar a perguntar. Os sistemas universais são exequíveis, são possíveis de serem adotados dentro da realidade territorial, individualmente falando, de cada país, de cada nação? Eu diria para vocês, é possível. É possível se alguns desses compromissos de democracia,
compromisso público com a cidadania, com a conquista social, com os direitos, eles de fato sejam levados em conta. E não vamos esquecer, e com isso eu termino, para não cansá-los, que essa questão dos direitos como conquista, eles mesmo dentro de uma Constituição que poucas falhas tem, como a nossa Constituição Federal de 88, eles residem. Observem que o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, ela trata dos direitos sociais. Tem lá, educação, saúde, uma série de coisas. Mas tem, por exemplo, 2 direitos que depois, por alguma razão, com toda a acuidade que tiveram os constituintes, deixaram de lado e depois foram objetos, por exemplo, de emenda constitucional, como a questão da habitação e a questão do transporte. Alguém imagina que habitação e transporte não seriam direitos sociais? Mas já eram direitos sociais por lutas sociais, por direito de cidadania. Mas, ao mesmo tempo, somente anos depois, a partir de um novo texto legal, é que é reconhecido como tal. Então, o direito não está subordinado à página da lei. A lei deve ser a consequência de um direito conquistado pela sociedade. Então, eu acredito, sim, que os sistemas universais são exequíveis, são sustentáveis, são possíveis, num ambiente democrático, como já dito aqui, num governo democrático que estimula a participação, às vésperas da 17ª Conferência Nacional de Saúde, onde o presidente da República, ele próprio estará presente. Ele incita a todos os seus ministros estarem presentes num evento como esse e dando um basta definitivo à lógica tecnocrática. Não é a tecnocracia governamental que vai dizer se a saúde deve ser desse ou daquele outro jeito. É a participação popular ativa, cidadã, atuante, que vai dizer ao governo: tire daqui, coloque ali, o rumo é esse, não o outro que quer o mercado. Muito obrigado e um excelente evento para vocês. Não esqueço. Obrigado a todos. Declaro encerrada essa mesa de abertura e vou convidar o Dr. Fernando Leles para coordenar a mesa seguinte, que é Reformas em Cursos na América Latina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia e México. Berge?